tema da palestra de hoje realmente é um tema, ele é bastante simples, mas ele é muito importante. E que trata da função da palestra espírita quando nós estamos falando de algum tipo de tratamento mediúnico, né? E... Então a gente vai cobrir alguns pontos aqui, vou passar rapidinho por esse slide. Definição do que é a palestra e passe, qual é a função da palestra no tratamento mediúnico, a função do passe e como eles se complementam, né? Então, vamos começar definindo um pouco o que é a palestra espírita. A palestra espírita nada mais é do que um instrumento da área da comunicação. Ela se destina realmente a você falar ao público e em público com essas pessoas transmitir alguma mensagem com a função de informar, de esclarecer e de conscientizar. Então, como nós espíritas acreditamos que o espiritismo nos leva a um progresso moral e intelectual maior, quando nós nos melhoramos, nós podemos fazer que a Terra se transforme num planeta com um pouco mais de solidariedade e de paz. Então, a nossa crença no espiritismo, numa religião de fé raciocinada, os princípios básicos precisam ser compreendidos e então colocados em vivência. Então a palestra tem essa função realmente de nos educar com esses princípios básicos da doutrina e mais até do que isso, né? Nós sabemos hoje em dia que a Terra mais do que nunca precisa dessa solidariedade e paz. Nós estamos vivendo numa fase muito conturbada como a humanidade, e isso geralmente causa em muitos de nós distúrbios e coisas que nos forçam ou nos levam a buscar o centro espírita na busca de algum tratamento que nos ajude a enfrentar as dificuldades que nós estamos passando, problemas que estamos vivenciando. Então vamos também tomar um momento aqui para definir o que é o passe espírita, né? O primeiro vem da Wikipédia. Passe é o nome que se dá no espiritismo à imposição de mãos. Segundo os adeptos dessa religião, visa promover a doação de supostas bioenergias, que nós sabemos que não são supostas, são verdadeiras, mas essa é a definição do Wikipedia, de um indivíduo ao outro. O passe é uma prática amplamente difundida entre os espíritas. Pode ser também definida como a transfusão de energias da natureza física, biológica, psíquica e espiritual. Então aqui já é um pouco mais aprofundado, dizendo que tem um lado tanto físico como um lado espiritual, que nós sabemos, é a junção do animismo do passista, mais a energia dos bons espíritos que estão presentes, né, que se dá através de estender as mãos. Uma coisa que é muito importante, que nós espíritas todos sabemos, é que a cura não vem pelo passe, né? O passe é um lenitivo, vamos dizer, é uma coisa que ajuda você a enfrentar os problemas. A cura realmente vem em várias encarnações, porque a gente tem que ir aprendendo e a gente precisa ir trabalhando o nosso interior, os nossos problemas, vencer o nosso orgulho, para realmente chegar na cura. Mas o passe está aí como, vamos dizer, um instrumento que nos ajuda, né? Então o que acontece? Por que para alguns de nós a gente só enxerga o tratamento mediúnico quando a gente está na sala de passe? Por algumas razões. Primeiro, porque quando você está tomando passe, para que exista uma certa consistência na administração do passe, os passistas todos são treinados, recebem instruções e tem uma certa gesticulação que eles fazem. Então, como que você está recebendo um passe, alguma coisa visível, se você tiver de olhos abertos, está acontecendo. Às vezes não é só a imposição de mão, o passe que a gente dá aqui é um passe misto, então tem a imposição de mão, mas também tem dispersão de energia e tal. Então isso dá a impressão de que alguma coisa realmente está acontecendo, né, durante daquele momento. Por outro lado, quando você está sentado na palestra, parece que não está acontecendo nada. Você está ouvindo só uma pessoa aqui na frente expor uma ideia e tal, mas não está acontecendo nada. Essa ideia era um pouco fora da realidade, e eu vou explicar o porquê. Porque Jesus nos falou que que errar é humano, mas uma vez que a gente pede perdão e a gente recebe esse perdão, recebe a oportunidade, ele disse para você ir não pecar mais.
a única forma para você ir não pecar mais, você tem que aprender o que foi que você fez errado e aprender qual que é a forma certa de fazer aquilo que você fez errado. Então, se a gente precisa conhecer o que é certo, conhecer a nós mesmos, a gente precisa ter a oportunidade de ouvir essas explicações vindo através do nosso mestre, que é o nosso professor maior, né? Então, não necessariamente você precisa dar palestra para se instruir sobre as leis de Jesus. Mas tem outra coisa também que acontece durante a palestra que a gente vai ver um pouco mais adiante, que eu já vou começar a adiantar para vocês. Existem também os espíritos que estão neste ambiente. E estão trabalhando num nível muito mais sutil de abrir o nosso coração, de abrir o nosso pensamento, para que a gente comece a absorver essas ideias de uma forma mais profunda. E é um trabalho que a gente não percebe, mas que está sendo feito nesse exato momento que a gente está aqui, né? Então as palestras permitem, passo a passo, que a gente encontre um equilíbrio interno, que é obtido pela reflexão e a vontade de mudar. Eu pus isso em negrito porque não adianta nada a gente vir na palestra e escutar a palestra e achar, que lindo e tal, mas se a gente não tiver a vontade interna de mudar, que foi o que aquele texto mesmo falou na abertura, né? Não importa as sombras que estão em volta da gente, o que importa é a falta de luz que nós temos dentro de nós. Então nós temos que ter a vontade interna de mudar e querer nos melhorarmos, né? Então, para a solução dos nossos problemas, são necessárias 3 coisas distintas e ao mesmo tempo ligadas. O passe, que é como se fosse uma carga energética que você está recebendo naquele momento. O nosso esforço pessoal de mudança. E o entendimento mediante o conhecimento e a reflexão. E aí é onde vem a palestra. Ela está completando essa falta de informação que nós temos. Eu, quando estava estudando para falar hoje à noite, me veio uma ideia de fazer um paralelo um pouco com uma outra situação que a gente tem na vida, né? Vamos pensar, por exemplo, que ao invés de você estar procurando um tratamento mediúnico, você se machucou a coluna, né? Você tirou ela do lugar, está com uma dor danada, você vai procurar um médico. Provavelmente esse médico naquele momento vai te dar um remédio, vai ser um anti-inflamatório, ou vai ser um relaxante muscular para te dar uma aliviada naquele problema. Mas provavelmente também ele vai te mandar para onde? Para fisioterapia. Porque você precisa fortalecer os músculos dessa região do centro para suportar a sua coluna de uma forma bem melhor, para você não voltar a ter o mesmo problema que a gente tinha antes. Então o paralelo que eu fiz é que para mim a palestra é a fisioterapia da alma. Você está vindo aqui para começar, para você ir praticando e aprendendo as coisas que você não faz no dia a dia. A gente machuca às vezes a coluna, por quê? Porque a gente tem uma postura, porque a gente não senta direito. Então, se você não tiver a vontade de mudar esses hábitos, você pode passar a vida inteira tomando remédio que você vai continuar tendo dor na coluna. Então, para mim é a mesma coisa, né? Você pode vir no centro, mas se você está só interessado no passe, o passe vai te ajudar naquele momento, vai te reequilibrar, mas o principal, que é o seu íntimo, a sua alma, a sua vontade de mudar, você está deixando de lado. Então o que acontece? Aquele efeito vai passar e você vai voltar para o centro de novo depois, querendo tomar outro passe, achando que o passe vai resolver o problema, e não é bem por aí, né? Então, qual a importância da palestra para o equilíbrio emocional e espiritual das pessoas? O que eu falei um pouco antes, enquanto a gente está aqui, os nossos mentores individuais também estão aqui. Os mentores da casa estão aqui. E eles sabem da necessidade que cada um de nós tem. Então, quando a gente faz uma prece, por exemplo, de abertura, a gente pede de coração que a gente tenha intuição, que a gente abra a cabeça, abra o coração para receber, nós estamos nos colocando numa posição de receptores dessa ajuda desses mentores que estão aqui. Então, é uma preparação, inclusive, para que você possa, quando entrar no momento do passe, ou na sala de passe, que, se Deus quiser, em breve a gente vai ter uma aqui, você está mais preparado, você está mais receptivo àquele passe, porque nós não entendemos ainda
a sutileza do que é esse mecanismo da absorção da energia do passe. Mas o que nós sabemos é que a reflexão, a prece, a oração, tranquilizar a mente, é muito importante para que o passe tenha uma absorção melhor. Então tudo isso está acontecendo enquanto a gente está aqui. Além do que também existem a boa vontade de todas as pessoas que estão sentadas na plateia, e isso também é uma energia que se transfere de um para o outro. Quando nós assistimos uma palestra, nós automaticamente nos colocamos num nível de vibração melhor do que talvez a gente estava vibrando até aquele momento. E é essa prática que a gente precisa tomar como o nosso guia diário. Como a gente tem que aprender a melhorar a nossa postura física, para não machucar a coluna, a gente precisa melhorar a nossa postura emocional também, a nossa postura psíquica, para que a gente não se deixe vulnerável às ações daqueles espíritos que estão querendo nos atrapalhar. E tem mais um ponto também importante, que muitas vezes, enquanto a gente está aqui, os nossos mentores e os outros trabalhadores da casa também trazem os espíritos que porventura possam estar aproximados de nós, tentando atrapalhar a nossa vida, para que eles também sejam educados. Muitos vêm por vontade própria, outros vêm trazidos realmente sem opção. Mas aos poucos, escutando a palestra, escutando a mensagem, participando desse ambiente mais equilibrado, eles também vão se equilibrando, eles também. E isso ajuda também em processos, por exemplo, dos obsessivos, que as pessoas podem estar sendo influenciadas por algum espírito, e a palestra é fundamental para isso, né? Então, de que forma que ela atua? Como eu disse antes, um pouco, eles trabalham num nível de fluido mais sutil do que o passe. O passe é mais como realmente um choque anímico, a gente pode dizer. Você está recebendo o passe, você está combinando a energia anímica do passista e a energia que vem dos espíritos. E aquilo realmente é como se fosse uma descarga elétrica no corpo para reequilibrar as nossas energias. Então está equilibrando tanto os chakras do lado físico, como também a conexão com o lado espiritual. Por isso que às vezes a gente toma um passe, a gente sai, a gente se sente leve, né? A gente fala, nossa, que delícia. Mas a razão pela qual você também se sentiu dessa forma tão leve é porque você teve na palestra antes e se preparou para receber o passe. Se você entrasse da rua direto, sentasse e tomasse um passe, eu garanto que você não teria a mesma sensação depois. Porque a gente chega da rua, a nossa cabeça está 1 milhão, né? Ah, tem que fazer isso, faltou aquilo, puxa, eu não consigo isso aqui, eu não sei o que, tem que pagar tal conta, não sei o que. A vida é cheia de coisa que a gente fica atrapalhado o dia inteiro pensando nisso. Esse é o momento, por isso que eu gosto sempre, na prece de abertura, falar pra gente, né, comigo que põe tudo isso numa sacolinha, deixa do lado de fora da porta, e melhor ainda se esquecer de pegar a sacola na hora de ir embora, deixa ela ali, não leva junto não, né? Então aqui a gente está mexendo com o nosso íntimo mais profundo, a gente está recebendo esse auxílio, que a gente depois tem que usar a nossa vontade própria para continuar. Por isso que o Evangelho no Lar é uma extensão do que a palestra é aqui, é a asepsia da tua casa, do teu lar, das pessoas, dos seus familiares. Às vezes nem todos da casa podem vir assistir a palestra, essa é uma forma de você levar o benefício da palestra para dentro de casa. Tem uma pessoa que uma vez veio aqui e falou assim, eu venho ao centro e eu não tenho sono nenhum. Eu sento para assistir a palestra, parece que é um entorpecente, eu durmo. Aí quando acabou a palestra eu saio e não tenho sono nenhum. Por que você acha que algumas pessoas sentem isso na vibração da casa? Olha, eu acho que pode ser, por exemplo, porque a pessoa realmente não se dá a oportunidade de relaxar e se desconectar dos problemas. Então, quando a nossa cabeça está a 1000, você não tem sono. Tanto é que é um dos principais problemas de insônia que as pessoas sofrem, é que você vai para a cama, você não consegue desligar, a mente está girando. Aqui, por causa da vibração, por causa do ambiente que é criado, essa pessoa consegue se desconectar. E talvez até seja, no caso dele, necessário essa desconexão para ele poder
entrar num estado melhor de recepção das informações. E mesmo que talvez ele ache que ele não esteja ouvindo a palestra, o subconsciente dele, o espírito dele que está ali no momento, está ouvindo também. E talvez é a forma como o plano acha de que, bom, se eu não fizer isso com essa pessoa, ele vai entrar e sair daqui e não vai escutar nada, porque a cabeça dele não está desconectada, né? Eu já tive isso também, que às vezes eu vou assistir uma palestra e tal, e eu me sinto super relaxado, dá meio com sono, e depois eu saio e volto ao normal. É uma coisa normal isso, né? Eu vi que assisti um vídeo no YouTube de uma pessoa que eu sigo, que quando você boceja, já não é porque você está com sono necessariamente, é por causa que você está trocando a tua energia para você. Então eu acho que o que acontece com essa pessoa é realmente o que você diz, ele está se ajustando com a energia da casa, e é por isso que ele sente esse sono. Tem a ver o bocejo, por exemplo, eu dou aula de pilates, então a pessoa chega lá e ela começa a fazer os exercícios e ela, com a respiração, ela vai se conectando. Eu vejo o tempo inteiro gente bocejando, e não é porque eles estão com sono, eles estão fazendo exercício, né? Mas é por causa que eles estão mudando a energia. Muitas coisas, a yoga também, as pessoas que fazem yoga e praticam yoga, quem medita, quem faz meditação, e entra, às vezes a meditação, eu já tentei fazer meditação várias vezes, eu desisti por quê? Porque eu durmo. A meditação vira soneca, eu acordo depois de 20 minutos mas aí eu já não sei, será que eu não meditei mesmo? E eu meditei tão bem de que eu não me lembro? Ou realmente eu caio no sono, entendeu? Mas é uma coisa assim que você vai se desconectando. A vida da gente proíbe, na maior parte do tempo, que a gente entre em conexão com o plano espiritual, porque a gente está sempre muito correndo para cá, para lá, muita coisa para fazer. E não é que está errado, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estar, como é que fala o ditado, né? Que a mente vazia... Oficina do diabo, isso aí. A gente precisa estar ocupado, mas também a gente precisa dar um tempo para o nosso organismo se recarregar. Então qualquer atividade, às vezes a caminhada da manhã que você faz, você se conecta naquele momento, ou a pessoa que está fazendo pilates, ou quem está fazendo yoga, ou quem está fazendo exercício, ou quem está lendo alguma coisa que é mais assim, um texto mais de inspiração. A gente precisa dar um tempo para a gente todo dia, porque senão você acaba queimando mesmo, né? Acho que em algum momento o fuzil queima e não tem jeito, né? Eu vou botar uma pergunta aqui que vocês vão dar risada daqui a pouco, mas que também eu pensei que foi engraçado, né? Mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, qual a relação entre passe e a palestra? Eu já cobri isso, então só para dar uma resumida no que é realmente, é que a palestra então está nos acordando, embora alguns durmam, ela está nos acordando para esse ensino, para nos energizar de uma forma muito sutil, e o passe nos oferece uma energia diferente, que vai direto no perispírito, né? Então, assistindo a palestra, nós nos colocamos mais receptivos para a segunda fase. E aqui, então, no final, a gente devemos entender que é um conjunto dessas energias. E uma aplicação dos ensinos de Jesus que falava, conheça a verdade e ela vos libertará. Então a gente precisa estudar essa verdade. Hoje em dia, a verdade de Jesus está muito perdida na humanidade, né? A gente vive numa época de que, especialmente nós que vivemos nesse país, muito consumismo, aquela competição de quero ser melhor que o vizinho, quero ter o carro mais novo, quero ter a casa maior, entendeu? Então a gente precisa praticar muito esse hábito de estudar a verdade, que vai nos libertar. E também fala que eu não te curei, mas sim a tua fé te curou. Mas uma vez que você se cura, vai e não repete o mesmo erro. Então, um outro paralelo também que eu pensei foi o seguinte, né? Vir para o passe sem participar da palestra seria mais ou menos a mesma coisa que você entrasse na igreja, na missa católica, na hora da comunhão, pegasse lá a tua hóstia e ir embora. Mas não ficasse para nada para escutar o que o padre está falando, entendeu? O importante da missa mesmo é a mensagem que está sendo lida da Bíblia, as passagens, o sermão que o padre faz, né? E aí, para mim, naquele momento, o que é a comunhão para mim é o passe do católico. Porque você está naquele momento fazendo aquela conexão na sua cabeça com o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então, quando você recebe aquilo, é um simbolismo, mas você está conectado com o plano naquele momento.
Os espíritos vão estar lá também, eles não escolhem porque é igreja, porque é centro espírita. Onde tem gente de bom coração, de boa vontade, fazendo um bom trabalho, eles vão estar lá. Mas é a mesma coisa, também não adianta nada você confessar, aí o padre fala, você vai, reza, mas depois sai e faz tudo de novo. Não adianta nada. Então aquela história, vai e não repete os mesmos erros. Só que para a gente não cair nisso, a gente precisa trabalhar muito forte conosco mesmos, porque a nossa índole ainda é um pouco rebelde. A gente ainda está naquela fase de que bobeou, se você não está se controlando, você vai cair no mesmo erro de novo. Então a gente está sempre atento com isso. Essa foi que eu achei de colocar aí, de autoria própria, tá? E se o espírito que está me perturbando for americano? Eu vindo na palestra em português adianta alguma coisa? Bom, é uma pergunta válida, né? A gente mora nos Estados Unidos, né? E se de repente o que está causando o nosso problema espiritual é um espírito americano? É uma boa pergunta. Mas a gente já sabe que os espíritos não têm idioma, né? A forma como eles conversam é pelo pensamento. Embora alguns que ainda estejam um pouco mais arraigados à Terra, acabaram de desencarnar, não se desconectaram totalmente, eles ainda podem se utilizar do idioma da última encarnação como uma forma de comunicação deles. Mas da forma que eu penso é o seguinte, para mim a Terra é uma cópia piorada do outro lado. Se aqui a gente tem tradutor e intérprete, por que os espíritos não vão fazer esse papel por nós? Né? Então quer dizer, mesmo que quem está te obsidiando ou está te prejudicando a vida seja um espírito americano, você vindo numa palestra em português, não se preocupa. O plano se encarrega de fazer com que eles entendam o que é a mensagem, não tem que se preocupar com isso. Porque na verdade, embora o espírito esteja sendo também educado nesse caso, nós somos os principais. Nós é que temos que estar aqui para aprender, porque aí nós conseguimos nos defender dessa influência nós mesmos, sem necessitar da ajuda de ninguém. Né? Quantas palestras preciso para atender para terminar meu tratamento? Aí depende vamos fazer de novo um paralelo com a doença física, né? Depende da gravidade. Se você só der uma puxadinha no músculo, você vai fazer 1 ou 2 sessões de fisioterapia, você está novo em folha. Mas se você se der uma bela machucada, você vai ter que ir várias vezes, por vários meses. Né? Então é uma coisa de que não tem uma receita. Você vai saber quando o tratamento está fazendo efeito, porque a tua vida vai melhorar. Né? Seja lá a razão pela qual que você veio aqui, a aflição, tudo, você vai se sentir numa condição de mais controle da sua própria vida. Mas não existe uma fórmula, você vem, participa de 3 sessões, toma 3 passes e está curado. Porque realmente a cura, como a gente viu lá no começo, não depende disso. Nós estamos num processo de evolução que vai demorar muitas encarnações. Então a gente querer achar que a gente vai curar os nossos problemas por fazer um tratamento mediúnico é um pouquinho de... como é que fala? Como é que fala? Egocentrismo ou... pretensão, exatamente, da nossa parte. Essa era a palavra que eu estava buscando. Estava pensando em inglês, wishful thinking, né? Que a gente quer. Mas tem que começar em algum lugar. Né? A gente não pode, porque a gente também acha que não vai acontecer nessa encarnação, então vou esperar até a próxima. Também não pode, né? Mas eu achei muito interessante esse paralelo, porque a gente se preocupa tanto com a nossa saúde física, é verdade? A gente tem algum problema, a gente já vai logo no médico. Mas muitas vezes a gente demora um tempão para até admitir que talvez a gente está precisando de um tratamento mais espiritual do que um tratamento físico. Porque a gente não pode esquecer de que tudo começa pela alma, pelo espírito, daí se reflete no corpo. Então se tem alguma coisa que está realmente crônica no organismo físico, a gente tem que dar uma olhada um pouco mais. Senão a gente está só cuidando do sintoma, mas não está cuidando da raiz do problema. Cuidando do efeito e não da causa. Exato. Procurar a causa. Exatamente. A causa normalmente vem de muitas coisas, por exemplo, dos nossos hábitos, dos nossos maus hábitos.
das coisas que a gente deixa de fazer e das que a gente faz também. As boas que a gente deixa de fazer e as ruins que a gente faz o tempo todo. Então é importante a gente também de pouco, sabe, todo ano, pelo menos aqui nos Estados Unidos é normal, você vai fazer um exame físico, né? Que o médico te vira do avesso. Tira sangue, faz urina, não sei o quê, papapá. Por que a gente não faz a mesma coisa também com o espírito? Por que a gente não faz pelo menos uma vez por ano um check-up espiritual? Para ver o que está acontecendo. Né? A gente acha que está tudo bem. Né? E aí, quando a gente se dá conta, muitas vezes já essa falta de equilíbrio no lado espiritual já teve um reflexo muito forte no lado físico. Né? Tanto de distúrbio de doenças, como até muitas vezes de distúrbios emocionais. Né? A gente vive numa era de que tem remédio para tudo agora, né? Tem remédio para ansiedade, para depressão, para bipolar. Não vou descartar o fato de que existem desequilíbrios químicos na cabeça que podem causar isso. Mas será que também não existiam muitos desses casos que poderiam ter sido evitados se o tratamento tivesse sido feito no lado espiritual primeiro? Né? Porque quantas dessas pessoas que são diagnosticadas como esquizofrênica, bipolar, não sei o que, também não estão sob a influência de algum espírito que está complicando a vida deles? É aí onde a gente vê que ainda falta muito para a ciência e a religião se juntar, a medicina e a religião, e o espiritismo, o conhecimento se juntar, né? Porque eles trabalham de forma desassociada. Então você vai perguntar para um psiquiatra hoje em dia o que ele acha disso, ele vai achar que isso é um conto da carochinha, né? Uma coisa de fantasia. Embora já no Brasil existem muitos médicos que estão se aliando e entendendo que em qualquer tratamento do lado físico existe um lado que eles não conseguem explicar, mas que também ajuda muito no tratamento. Né? Quantos casos que a gente ouve de orações e correntes e tudo, e de repente a pessoa que estava desenganada vai embora, está tudo bem. Ninguém sabe explicar o porquê. O câncer sumiu. É porque existe um lado muito poderoso ainda que a medicina não está levando em conta. Então nós que somos espíritas, nós que sabemos da importância, nós podemos começar esse trabalho conosco mesmo, tentar nos ajudar e fazer essa asepsia mental pelo menos uma vez por dia, darmos um tempo para desconectar. A oração é importantíssima, ou seja, quem não ora está perdendo a oportunidade, porque tudo que você recebe no centro e no passe, você pode receber em casa também sozinho orando. Igualzinho, do mesmo jeito. E então eu acho que a nível de slides era o que eu tinha, mas eu queria abrir para discussão. Quem tem perguntas, quem tem alguma curiosidade, quem gostaria de... A gente vê aqui na casa de vez em quando pessoas que desaparecem e só vêm quando o problema está assim insuportável. Passam um tempo, frequentam, e quando tem uma aparente desaparecem de novo. E aí você vai ver, mais daqui a um tempo, volta de novo. E sempre num intuito de, eu estou precisando muito de ajuda, por favor, tira isso que está comigo. E o que você sugere nessa recorrência? Constância, que não é a nossa amiga lá atrás, mas tem que ter constância, né? Porque com certeza essa pessoa achou que já naquele momento, quando começou a melhorar, já não precisava mais. Por quê, gente? Porque vamos combinar, requer disciplina, requer um comportamento diferente, ou seja, quando você se compromete a fazer um tratamento mediúnico, ou quando você se compromete, mesmo que você não está em tratamento mediúnico, você se compromete que você vai manter um calendário de participação no centro e tudo, requer disciplina. A vida não vai parar, ou não vai deixar de colocar obstáculo. E em algumas vezes vai colocar até mais obstáculo, porque se realmente você está
numa situação que você está tendo algum tipo de influência de algum outro espírito que não está querendo, vai acontecer de tudo. Ah, vai furar o pneu do carro, ah, liga uma pessoa que você não falava há 3 anos, quer sair com você tomar um café e é justo naquela hora, só posso das 6 às 7. Não tem outro jeito. E aí você fica naquela, né, pô, sempre eu posso ir todo sábado, essa pessoa eu... Mas tudo na vida da gente, para virar um hábito, eles dizem que você precisa fazer diariamente por pelo menos 2 semanas para que aquela atitude se vire um hábito na sua vida. Então, por exemplo, você vai todo começo de ano, eu acho isso engraçado, fazer um outro paralelo, como você falou. Todo começo de ano, dia 2 de janeiro, abre a academia de novo, lotada de gente. Todo mundo dizendo, ah, não, como é que fala? Minha resolução do ano novo é perder peso, você estar mais em forma. Mas assim, estacionamento você nem acha lugar. Tá 1 mês e meio, você já não vê uns 80% daquele povo desapareceu tudo. Porque realmente precisa de ter constância para você transformar aquilo num hábito. Todo dia, que a gente, desde pequenininho, a gente foi ensinado pelos pais, ah, você levanta e a mãe tem que escovar os dentes. Se isso não tivesse sido colocado em nossa cabeça, a gente tivesse feito uma vez a semana, não seria um hábito que a gente tem. Ou de tomar banho, ou de comer. São coisas que a gente já nem para pensar porque é uma coisa automática. O resto que acontece na nossa vida acontece em, vamos dizer, em frequências menores do que essa. Então a gente precisa ter uma certa disciplina para que aquilo se... E também, por exemplo, do mesmo jeito que quando você começa a ir numa academia com certa constância, você começa a sentir os benefícios que você tem no teu corpo, tudo, até no teu humor, né? Porque você começa a soltar aquelas endorfinas no corpo que te deixa alegre e tal. A mesma coisa quando você começa a vir no centro com certa constância. Você vai começar a ver de que quando você não vem, faz falta. Quando você chegar nesse ponto de que você não vem, você se dá conta de que faz falta, já está melhorando. E você fala, opa, agora eu vou começar a dar mais prioridade para isso do que para certas outras coisas, né? Mas é muito normal isso. Eu também sou culpado, viu? De desaparecer e voltar, desaparecer e voltar. As pessoas... Desculpa. Até depois do senhor. Primeira vez que eu venho aqui, meu nome é Jaqueline, eu conheço a Kelly e a Fernanda, e o esposo da Fernanda. Seja bem-vindo. Jaqueline, prazer. Uma coisa que me deixou curiosa foi a expressão tratamento, né? Porque tratamento, no meu conceito, é uma coisa que tem começo, meio e fim. E no meu conceito de vir aqui, seria uma coisa como uma prevenção, né? Então você vem na casa todas as semanas como prevenção. Tratamento seria o que ele estava dizendo, eu estou desesperado, e quando você está desesperado e você quer um tratamento, você quer uma solução agora. Então normalmente quando a gente está num desespero, as coisas tendem a melhorar por si só. E aí quando melhora, foi o centro. Mas eu acho que esse seria um lugar para prevenção do desespero ou de chegar num ponto onde você já não sabe mais o que fazer. E eu só fiquei curiosa pela palavra tratamento. Não sei se você tem alguma coisa para... Por que tratamento? Já que é uma coisa que começa a terminar. Você levanta um ponto excelente, porque na verdade é também uma prevenção, né? Existem os dois casos. Existem as pessoas... Por exemplo, nem todos os que estão aqui nessa palestra poderiam estar em tratamento. Às quintas-feiras nós temos o atendimento fraterno. Que a pessoa vem, então, quando está nesse desespero, e ela vai receber uma espécie de uma consulta e tal, e daí vai ser indicado, e fala, olha, a gente sugere que como tratamento você venha pelo menos um certo tempo, né? Então, o nosso centro é pequeno. Então, aqui existe uma combinação de pessoas que vêm para prevenção, né? Como você falou, para não chegar a cair naquele momento do desespero, mas podem ter pessoas que estão participando porque já vieram aqui no desespero, então foram propostas a participar da palestra como parte do tratamento. Agora, é muito difícil você pôr um ponto final e dizer se o tratamento está completo, porque não é uma coisa tão fácil como um diagnóstico físico, né? Você diagnosticar um problema do lado espiritual ou uma aflição que a pessoa está passando, não é tão fácil como dizer, você está com pneumonia, então a gente vai te dar antibiótico e daqui, quando você acabar essa série de antibióticos, a gente faz um exame de sangue de novo, se não tiver mais bactérias, você está beleza. A gente não tem ainda essa capacidade de dizer exatamente. Então a gente chama tratamento
Porque Espiritual. espiritual. isso. É como mais como dar uma forma para a pessoa entender de que ela tem uma oportunidade de vir e conseguir a ajuda que ela precisa. Só um minutinho que o senhor aqui tinha mentido. Tem um complemento do que o Márcio falou, que na verdade não é que quando a pessoa está bem, que ela não vem. As pessoas costumam se esquecer de Deus quando tá tudo sob controle. Ah, né? sim. Não é só E aí quando bate a água aqui no joelho, já começa, Deus, É que é a palestra, que é no tratamento, tem tudo para ver se melhorar logo, né? Deus, volta. Por isso que ela emendando com ela ali. E essa questão de tratamento, no centro que eu frequentava no Rio de Janeiro, eles tinham um hospital, existia um tratamento espiritual, tanto para problemas emocionais, psicológicos, como para problemas físicos. Diz a minha mãe que quando eu nasci eu tinha desmaios recorrentes e nenhum médico sabia o porquê. E eu fiz um tratamento espiritual, eles fazem um tratamento com passe, eu fico numa cama, tem um tratamento também com corpo, eu não sei o nome. É Tem a as cores cromoterapia. diferentes. E pronto, nunca mais fiquei bem, ninguém sabia dizer o que era. E eles correto, fazem esse tratamento espiritual. Os centros do Brasil têm muito mais recursos do que a gente tem aqui. Existe o tratamento, bom, até existem as operações mediúnicas que são feitas, né? Ou seja, que são realmente operações físicas que são feitas através de médicos do plano espiritual. Eu estava me referindo mais ao que é o que nós podemos oferecer de tratamento espiritual aqui, que é abrir a casa para que as pessoas possam vir, receber a instrução do Evangelho, às vezes a pessoa cobre algumas perguntas do Livro dos Espíritos, ou uma palestra diferente como eu estou fazendo hoje, e ter a possibilidade de receber o passe, né? Então, conforme os centros que lá do Brasil têm uma oportunidade até às vezes de ter palestras que são específicas para as pessoas que estão em tratamento. Por exemplo, a Federação Espírita de São Paulo é assim, a palestra aberta ao público, como a que a gente tem aqui de sábado, é diferente da palestra dedicada para as pessoas que estão com a fichinha de tratamento. Por quê? Porque eles têm um salão dedicado às palestras de tratamento mediúnico, que provavelmente já o plano espiritual trabalhou de uma forma diferente, e os palestrantes que estão indo naquele dia, existe um cronograma, inclusive, que eles fazem, preparados, de quais são os tópicos que eles vão falar. Então é uma coisa mais, vamos dizer, um pouco mais elaborada, né, do que a gente tem aqui. Mas é outro bom ponto que você lembrou também. Existem... Cássio, tem uma pergunta. A gente está expandindo para fazer as palestras online e também colocar no nosso website. E isso é uma forma de caridade para muitos que não conseguem vir aqui. Tá? Às vezes pela distância, às vezes tem trabalho de sábado. Então minha pergunta é a seguinte: se você assistir as palestras depois, mas não tomou o passe, tem o mesmo efeito? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o mesmo efeito da palestra, sim. O efeito do tratamento completo, eu tenho que dizer que não, porque está faltando o elemento do passe, né? Não tem como você fazer isso acontecer por você mesmo em casa. Agora, assistir a palestra em casa também tem que ser numa condição de que você está se dedicando a assistir a palestra. Não é assistir a palestra no tablet enquanto está fazendo jantar no fogão ou trocando a criança. É dedicar o tempo para você sentar e se concentrar naquela palestra. Então, o lado de educar o espírito, de abrir a mente e tudo, sim. Qual que é a melhor alternativa para não ter o passe? Faz uma oração. Terminou de fazer a palestra, faz uma oração e pede para o mentor dar um passe. Que mesmo que você não vá estar tendo a movimentação de braços e tudo que você tem aqui, o seu mentor e os bons espíritos vão te dar um passe do mesmo jeito. Cássio, você falou a gente tem que lembrar, gente, que nós somos espíritos e temos um corpo. E não vamos esquecer, mente, são e corpo são. Mas enfim, você lembrou da importância das palestras. O Emmanuel fala que a melhor sessão de desobsessão, esse aqui é o primeiro tratamento, é o assédio dos espíritos no dia que está no espiritual. É na reunião pública. Porque você vem, você relaxa, aí como você disse, os espíritos aproveitam e tratam você e tratam os companheiros. Porque a gente atrai tudo, pro bem ou pro mal. Então tem que vibrar melhor, ter fé, orar
E aí você espanta. No bom sentido. E ainda ajuda esse que está querendo te fazer mal. Você está se levantando, você está ajudando também. É muita luz, é muito lindo. É isso que Jesus falou. Não, concordo. Exatamente o que você fala. 100%. Alguma outra pergunta, algum outro comentário? Já botaram a mão? Já. Tem só um comentário que eu queria fazer, que uma vez chegaram para o Chico Xavier, uma senhora que esperou muito tempo para ser atendida naquelas reuniões que demoravam horas, com centenas de pessoas. E ela chegou para ele e falou: Chico, me ajuda a tirar esse encosto. O que eu faço para tirar essa coisa que está aqui me perturbando? E Chico falou: vamos nos evangelizar. Porque esse conceito, como a Ivone estava falando, da gente se livrar daquilo que nos perturba, seja um amigo espiritual, um irmãozinho, né, menos esclarecido, a gente tem que entender o que fez ele nos conectar. Qual foi a abertura que a gente está dando, qual é o estilo de vida que a gente está levando, que faz atrair essa mesma vibração. Então é muito fácil a gente querer, não, tira isso de mim. Se continuar o mesmo padrão O meu padrão não volta de novo. Se não vai ser ele, vai ser outro, né? Aquela história, nós somos que nem um radinho, né? E quando você é um rádio, você só vai escutar certa música quando você se colocar na frequência correta daquela estação. Nós somos um rádio e a nossa frequência é a nossa vibração. Dependendo de onde a gente está vibrando, a gente vai se conectar com diferentes espíritos e vai dar abertura para eles, né? Então a gente precisa aprender com essa evangelização a só nos conectarmos naquelas estações que trazem música que são boas para a gente, né? Aquelas coisas que vão ajudar a nossa vida, ao invés de complicar um pouco mais, né? Então precisa cuidar do radinho, precisa tirar a poeira dele. É isso. Que assim, né? Primeiro a gente não faz progressos em linha reta, né? Então a gente pode vir ou não vir ao centro, eu só quero usar isso como uma ilustração, porque os nossos progressos, eles são espirais, né? Então a gente pode estar num momento num platô, que a gente está satisfeita e acontece alguma coisa na vida da gente que desperta a nossa necessidade para um retorno, de modo que a gente faça de novo o caminho e assim, né? E completando isso, eu acho que tem um tópico na sua palestra que às vezes fica assim, periférico, mas que eu acho que ele é central, que é de que o Espiritismo nos chama para as nossas reformas. E como você mesmo disse, eu acho que a gente está vivendo um momento, não só aqui, né, enquanto espaço geográfico, mas do ponto de vista de outros povos e outras culturas, de que a gente está muito delegando ao outro a cura que eu preciso ter para mim. Enquanto que, na verdade, do ponto que você traz na sua palestra, a cura está em mim mesmo, né? Da minha própria luz que eu tenho em mim mesmo e a partir das outras frequências e ligações. Foi muito fácil a gente jogar responsabilidade no outro, falar, você me cura, né? Obrigado pelo comentário.